Boa noite, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Todas que estão chegando aí, sejam bem-vindas, amém? Vamos aguardar um pouquinho, esperar um pouco mais mulheres chegarem, amém? Você que está chegando, já vai convidando uma amiga, alguém que Deus queira tocar o coração, deixa Deus te usar, né? Hoje o tema é forte, vamos falar sobre identidade, vamos falar sobre relacionamentos, amor, amém? Então, você que está chegando, que Deus abençoe. Vamos lá, vamos convidando aí as amigas, né? Esperar só mais um minutinho para a gente dar início. Lembrando que eu procuro deixar gravado para outras mulheres assistirem também. Coloco lá no meu canal do YouTube, do Facebook. O Facebook a última vez eu não consegui pôr, não sei porquê. Não consegui. É uma benção, né? Boa noite, Michele, a paz. Que Deus abençoe. Que bom ter você aqui, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Os pouquinhos vão chegando, né? As mulheres vão chegando. Eu sei que é um horário aí que algumas conseguem fazer uma pausa, né, para poder meditar um pouquinho, receber um pouquinho de Deus, ouvir um pouquinho sobre terapia. Já falei, isso aqui é a nossa terapia em grupo, né? E aí, você que está chegando, quiser participar, compartilhar suas experiências, fique à vontade, amém? Tenho certeza que o Senhor há de falar ao coração de cada uma de vocês e ao meu coração também, né? Com certeza. Bom, mas vamos orar para a gente começar? Já vou orar, assim a gente já vai pedindo para o Senhor abençoar essa live e falar conosco, amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, papai querido. Obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas obrigada, Senhor, principalmente, não pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Nosso Pai, que cuida, que zela, que nos ama. Muito obrigada, Senhor. E mesmo sendo tão pequeninas, tão falhas e pecadoras, nós não merecemos tanto cuidado e tanto amor. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Senhor, te pedimos também que o Senhor abençoe este momento, esta live, para que possamos, Senhor, entender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, para que as tuas filhas, todas nós, possamos viver uma vida emocional extraordinária, em nome de Jesus. Por isso nós já te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, todos os milagres e tudo o que o Senhor há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra para dirigir aqui esse momento de terapia, de meditação, está lá em Gálatas, capítulo 1, mais precisamente o versículo 10, que diz assim: busco agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa introdução é para falar um pouco sobre a nossa identidade, sobre essa fortaleza, porque nós precisamos ter a nossa identidade alicerçada, e aí no caso em Cristo, para que nós tenhamos verdadeiramente relacionamentos extraordinários. Ok? Então, um dos aspectos que mais doem, que mais machucam a mulher, talvez seja essa necessidade da validação. A gente já falou sobre validação
aqui, né? Nós já falamos várias vezes sobre validação e é algo que machuca, porque muitas mulheres, tá? Não todas, mas muitas chegam até mim falando: Angelita, eu não sou reconhecida, porque é uma maneira, né, às vezes da mulher perceber que ela não está se sentindo validada, né? E aí ela entende que ela não é reconhecida. Não é que ela entende, não, ela realmente vive isso, tá? Não é algo assim que, da cabeça dela. Não, realmente ela não está sendo reconhecida dentro do lar ou nos seus outros relacionamentos, né? Enfim, nos outros lugares que ela está, né? Pode ser na escola, no trabalho. E ela não se sente reconhecida, às vezes até na igreja, viu? Ela não se sente reconhecida, ela não se percebe sendo validada. No nosso cotidiano, né, como mulheres cristãs, ouvindo a palavra, acompanhando muitas vezes um culto, uma palestra na igreja, às vezes você já ouviu, né? Olha, não tente agradar aos homens, você precisa agradar a Deus. Sim, é verdade, é o que está aqui na palavra, né? É o que está escrito aqui. Sim, é verdade. Mas aqui eu quero trazer esse conhecimento mais para esse âmbito emocional e terapêutico, para nós entendermos o que de fato é querer agradar aos homens e esquecer que na verdade a gente precisa agradar a Deus. E por que então a necessidade da validação, do reconhecimento? Escreve o que eu vou dizer agora. Nenhuma mulher consegue viver um relacionamento saudável, tá? Se ela ainda vive buscando a validação constante. Se ela vive buscando o reconhecimento do outro. Gente, é quase que impossível viver um relacionamento, seja qual for, de amizade, conjugal, seja qual for, de qualidade, se essa mulher vive esperando essa validação. O que seria? O elogio, o reconhecimento, né? E aí, isso significa, se há essa necessidade, não é simplesmente, você está querendo agradar aos homens, você está querendo então que o outro reconheça que você tem valor, né? Mas por que isso está acontecendo? Eu sempre digo que eu gosto de cutucar mesmo, né? De ir mais profundo, né? Por que isso está acontecendo? Porque a identidade desta mulher está ainda fragilizada. Por que ainda? Porque enquanto há vida, há esperança. Não está escrito na palavra de Deus? Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida para nós, há esperança. Eu fico, às vezes, né, conversando com meu esposo, eu falo assim, meu amor, hoje a vida poderia ter sido tão diferente, né? O Senhor poderia ter me recolhido lá naquele câncer, né? Tanta coisa poderia ter acontecido, eu poderia ter, né, ter outra realidade. Ou ele poderia ter recolhido você ou a mim, né? Tudo bem, se tivesse recolhido a mim, eu ia estar na glória, né? Oh, glória a Deus! Ia estar bem, né? Amém? Sejam bem-vindas todas que estão chegando aí, amém? Então, assim, a nossa história poderia ter sido tão diferente. Deus teve tanta misericórdia que nos guardou. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas ele recolheu tantos amigos, perdemos amigos, perdi uma amiga tão chegada a mim há pouco tempo. E aí, né, eu fico pensando, mas será que se esse povo todo que a gente conheceu tivesse aqui, ia estar, né, aguentando aí esses baques que a gente já passou, né, em todo esse tempo, né, conosco, essas tribulações, esses sinais dos tempos. E aí eu fico pensando, bom, se Deus nos preserva aqui, é porque ainda tem esperança para nós, é porque Ele ainda quer nos transformar. É porque Ele ainda quer resgatar cada vez mais a nossa identidade. Então, o meu papel hoje é de estar aqui para te ajudar, né? É de estar aqui para pegar na tua mão e, olha, vamos junto, né? Vamos juntas descobrir essa identidade, quem é, né? Essa mulher extraordinária que Deus fez para ser. E eu também, o Senhor também vai trabalhando em mim,
para que a minha identidade também seja resgatada a cada dia. E aí, essa mulher que tem tanta necessidade de validação, de ser reconhecida, tá errado? Não é que tá errado. Não tem esse negócio de tá errado, tá certo. Não. Tem o que é normal e o que é comum. Então, assim, é normal e é comum. É normal porque é natural do ser humano. Nós somos carne também. E a nossa carne, ela anseia por essa satisfação aqui na Terra. É normal e é comum, porque a grande maioria se sente assim. Só não é legal, só não é confortável. Por que que não é confortável? Por que que não é legal? Porque a gente acaba desfocando a quem nós viemos realmente agradar, né? Então é como se estivéssemos perdendo tempo. Eu perdi tanto tempo da minha vida esperando que as outras pessoas me reconhecessem, esperando que as outras pessoas considerassem o meu valor, quem eu sou. E em tudo, todas as demonstrações de afeto. Você já passou por isso? Você que está aí assistindo, você já sentiu isso, essa necessidade de que meu pai, minha mãe, ou o marido, os filhos, que alguém reconhecesse o teu valor? Já te machucou, né? Perceber que não estão te dando o devido valor? Entende o que eu estou falando? É esse sentimento, tá? E aí, o que acontece? Deus não nos fez para sofrer dessa maneira, nesse aspecto. Jesus falou que nós passaríamos sim por aflições aqui na Terra, mas algo mais direcionado assim ao fato de nós sermos cristãs, ao fato de nós carregarmos a mensagem da cruz. Então, alguém nos desprezar, nos humilhar, nos desdenhar, não nos valorizar, né? Quer dizer, desvalorizar a nossa presença, a nossa fala. Na verdade, Jesus, ele disse que, olha, vocês vão sofrer, né? Mas por amor ao meu nome. Então, que esse sofrimento seja muito, né, focado nisso daí. E a gente não tem como mudar isso, tá? Agora, o restante não. Eu não preciso ficar sofrendo porque os outros não estão me valorizando, me respeitando, entendeu? E aí você vai entender por que isso está atrelado à identidade, né? Então, a identidade, ela está fragilizada, talvez por conta de dores vividas ao longo dos anos. Você não é uma história curta, você não nasceu literalmente ontem, você tem uma história e dores que você talvez carregue até hoje, né? Então, essas dores é que acabam fragilizando a identidade. Eu cheguei ao ponto de virar para o meu esposo, logo que a gente casou, a gente tinha pouco tempo de casados, aos poucos eu vou contando, né, meu testemunho, a minha história, mas eu passei por uma quebra muito grande de identidade, mas hoje eu reconheço que o Senhor me quebrou literalmente, quer dizer, Ele reformou, na verdade, Ele fez renascer, né? Ele não apara buracos, rachaduras, não. Ele pega o vaso, ele quebra, ele moe, ele faz de novo, né? É assim que a gente entende. E isso aconteceu muito comigo. E logo no começo do casamento eu sofri uma quebra de identidade muito grande. E aí eu falei para o meu esposo, eu perdi minha identidade. E aí eu falei com tanta sinceridade, assim, com tanta clareza, né? Com tanta assim, convicção, eu perdi minha identidade. Aí ele, vamos procurar. Foi tão engraçado. Não é essa identidade, o documento, não. É a minha identidade. E eu chorava, né? Eu tô rindo agora, né? Mas eu chorava. Meu amor, eu perdi minha identidade.
Eu reconheci, eu percebi, na hora que isso acendeu no meu coração, que foi o Espírito Santo, ele estava mostrando para mim, olha, aquela Angelita lá não existe mais. Eu, meu Deus, mas era ela que eu conhecia, aquela Angelita das dores, né? Era a Angelita das dores. Eu sempre falo assim, ó, para as meninas que eu atendo, você era uma antes, então você era quem? A Angelita das dores, quer dizer, eu falo o nome, né, de cada uma. Você era, né, a Flávia, que está sempre aqui acompanhando, né, aí eu posso usar o exemplo dela. Você era a Flávia das dores ou a Flávia extraordinária, né? Quem é você? Então eu era a Angelita das dores, né? E aí fui sendo restaurada por Deus. Então, a identidade fragilizada, meu Deus, como eu esperava a validação dos outros, da família, dos amigos. Então, essa mulher, ela aceita menos do que o que ela merece. Gente, mas a gente acabou de orar, né? E aí na oração eu falei, Senhor, nós não merecemos nada. Realmente nós não merecemos nada. Mas essa mulher, ela acaba compactuando às vezes com situações que são totalmente desagradáveis a Deus, tá? Acaba falando, né, amém para coisas que não são da vontade de Deus, porque ela acha que é aquilo ali que tem que ser a vida dela. Então ela se conforma com as coisas deste mundo. Na live passada a gente falou sobre a transformação verdadeira, né? Que a gente não deve se conformar. Então ela acaba se conformando com aquela situação da vida dela e ela acaba aceitando menos do que o que ela merece. Em que sentido? Não é um sentido de se exaltar o nosso orgulho, a nossa personalidade, não. É no sentido de você é a menina dos olhos de Deus. Você é escolhida do Senhor. Que história que você está vivendo? Eu acabei de ver um vídeo sobre era uma produção assim, tipo de IA, sabe? E aí ela é uma música que ela falava sobre as armaduras de Deus, tá? E que a nossa luta não é contra a carne. Então, assim, a nossa luta não é contra esse marido, contra a sogra, ela fala assim na música, né? Contra os filhos, não. A nossa luta é contra as hostes e potestades. A nossa luta é espiritual. E aí ela fala sobre como você deve se armar. Por que eu estou falando isso? Porque o fato de você entender que você não merece isso, não é que é para você simplesmente sair chutando todo mundo. Não é isso. Né? Ah, fulana tá me tratando desse jeito, eu não mereço isso. E aí vai, pá, bate nela. Não, né? É para a gente entender que existe algo, sim, maligno por trás, para fazer com que cada uma de nós simplesmente ache que a nossa vida é isso aí, entende? É essa vida de miséria, às vezes de mentiras, né? De enganações, de traições, de humilhações, tá? Então, essa mulher, ela acaba aceitando menos do que o que ela merece de verdade. Ela se cala para não perder, então ela se anula. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo ponto aqui, né? O que é, de fato, se anular, né? E ser submissa. Tem uma diferença muito grande entre a mulher submissa e a mulher que se anula, tá? Então, essa mulher, ela vive tentando provar para os outros que ela tem valor. Ela vive tentando provar que ela tem valor. É muito comum no início da terapia as mulheres falarem assim para mim: ai, Angelita, eu não aguento mais. Na minha casa, meu marido não me dá valor, meus filhos não me dão valor. É sempre essas falas. E aí eu sempre, de maneira terapêutica, aos poucos, eu sempre vou ali trabalhando com ela e mostrando
Como que ela vai alcançar isso que ela tanto almeja de maneira natural e sem ela ter que provar que ela tem valor? Não, a gente não precisa provar para ninguém que a gente tem valor. Eu tive uma experiência na minha vida, né, uns anos atrás, onde as pessoas, era nítido os olhares, elas me julgavam, né, eu nova convertida, gente, eu passei por cada uma, eu sei que vocês também passaram por cada uma, a gente, né, a nossa história daria um livro, não daria? Né? A tua história daria um livro, a minha também. E as pessoas me olhavam assim com muito desdém, me julgando assim de uma maneira terrível. E eu não sabia o que fazer porque eu via. Porque Deus dá visão para nós, mesmo que nós não estejamos plenamente encaixadas na vontade perfeita de Deus, no centro da vontade do Senhor. Esses dons, né, que são dons, são ferramentas, né, que Ele dá para nós. Ele mostra para nós, tá? Ele nos dá essa visão. E aí eu percebia. E aquilo me machucava tanto, eu falava, ai Senhor, eu preferia nem ver que essas pessoas me julgam no olhar. Por quê? Porque eu aceitei a Jesus, aí poucos meses depois eu me casei, aí pouquíssimo tempo, tipo coisa de 2 meses depois, eu fui batizada nas águas, e assim que eu fui batizada nas águas, eu já fui com meu esposo dirigir igreja. Imagina o trelelê que não foi, entendeu? E aí quando a gente foi dirigir igreja, meu Deus, aí o negócio pegou. Aí que eu fui perceber, e assim, tudo era uma armação sim maligna, daí que eu comecei a viver na pele e enxergar o que de fato é você ver que a tua luta não é contra a carne, é contra as hostes e potestades, porque literalmente era o inimigo tentando me desanimar. Né? Boa noite, Regina, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Quantas vezes você já percebeu que o negócio está tão pesado que na verdade é o próprio inimigo tentando te desanimar, usando as tuas dores para fazer com que você fique tão desanimada, tão enfraquecida, e aí a tua identidade começa a ficar fragilizada e você já não sabe mais o que você está fazendo aqui nessa terra. Para que você está aqui? Você já começa a colocar em dúvida. Para quê? Para viver esse sofrimento todo? Deus não está me vendo? Deus não está me ouvindo? Eu comecei a falar com Deus. O Senhor, para que eu estou dirigindo a igreja com meu esposo? Esse povo todo que não gosta de mim. Né? E sofri um tempão. Até que o Senhor me mostrasse de onde vinha aquela dor toda, as raízes das minhas dores. E aí Ele foi me mostrando, né, através de outras pessoas. Ele levantou profetas, Ele me amparou com gente que me acompanhou, que fez, né, ministrou a terapia comigo, para que eu pudesse também despertar, entende? Então foi um processo. Então um relacionamento saudável, seja ele qual for, e querendo ou não, eu sei que tem muitas mulheres que acompanham essas lives e são casadas, ou estão passando por dificuldades, né, nos relacionamentos. Às vezes não é no casamento em si, é com um filho, com os filhos, ou com os pais, né? Então, para a gente viver um relacionamento saudável de verdade, eu preciso o quê? Ter uma identidade definida. E quando eu percebi isso na minha vida, e quando as meninas que eu atendo, né, também começam a perceber isso, gente, dá um alívio. Você já não se sente mais tão desconfortável em certos relacionamentos. Os relacionamentos, eles começam a se transformar na nossa vida, mas é porque a nossa visão, a nossa mente vai mudando. E a gente vai enxergando tudo aquilo com um outro olhar. Já não mais com aquela visão de eu preciso ser valorizada, não.
Eu preciso fazer a minha parte. Eu sempre repito aqui, eu sei que às vezes é bem desafiador ter essa visão direcionada, mas quando eu comecei a buscar minha identidade em Cristo e quando eu entendi que tudo que eu fosse fazer, fosse para o meu esposo, fosse para minha filha, fosse para os meus enteados, fosse para minha família, fosse para a igreja, para quem fosse, eu teria que fazer, de acordo com a palavra, como quem faz para o Senhor. E aí essa é uma chave, gente, que na hora que você virar essa chave aí no teu coração, você vai sentir um bálsamo de Deus sobre você. Porque Ele simplesmente, não é que Ele te retribui aqui na terra, com coisa da terra, não é nada disso. Mas Ele te abraça de um jeito que você se sente segura. Porque você está fazendo tudo como quem faz para o Senhor. Ah, como assim, Angelita? Ué, mas eu vou fazer para o meu marido, para os meus filhos, como quem faz para o Senhor? Não estou entendendo. Gente, desde o arrumar a casa, desde o passar uma roupa, até mesmo ir trabalhar. Você que aí trabalha fora, tá, para ajudar no sustento da casa. E às vezes você carrega um fardo no teu coração como quem pensa assim ou sente assim, eu tenho que trabalhar porque meu marido não dá conta. Deixa o espaço dele para ele conquistar essa autoridade que Deus já deu para o homem, né, que é nato, é do homem, né, dele ser o cabeça da casa, dele decidir. Dá um espaçozinho para ele nisso daí, mesmo que vocês venham a sofrer um pouco por causa do começo, que é bem difícil quando os papéis estão meio invertidos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Às vezes os papéis estão meio invertidos e você está carregando um fardo de cabeça que não é para você ser cabeça, tá? E aí quando você entende que você está indo trabalhar, mas não é para ajudar no sustento da casa, não. É como quem faz para o Senhor. Senhor, mas do meu salário eu estou ajudando meu marido a sustentar a casa. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Deus vai te honrar. Mas se você estiver fazendo não como quem carrega um fardo, eu tenho que trabalhar fora, entende? Mas como quem faz com prazer, como quem faz para o Senhor. Quando essa ficha caiu para mim, meu Deus, as coisas começaram a se encaixar de um jeito. Os meus relacionamentos melhoraram de um jeito, tá? Então, isso é só a introdução, meu Deus. Meia hora para introdução. Mas hoje eu quero falar, hoje eu diminuí um pouquinho pra gente aproveitar o tempo, né? Não adianta, quando Deus manda falar as coisas, a gente tem que falar, né? Eu tenho uma pergunta especial, tá? Para você fazer para você mesma. Pensa assim, você tem amado por identidade alicerçada, tá? Ou você tem amado as pessoas por necessidade de aprovação? Que amor é esse? Pensa. Medita um pouquinho. Eu quero que você reflita sobre o teu amor. Eu sei que eu já perguntei aqui várias vezes sobre o amor, como é que é esse teu amor, como é que você tem vivido esse teu amor, né? Se você ama porque você de fato ama de verdade, né? Porque Deus toca o teu coração, porque mesmo aquela pessoa com falhas, com erros, você sente afeto, carinho, compaixão, empatia. E se é o marido, né? Atração. Claro, ele não é teu irmãozinho, teu amiguinho, né? Não, ele é teu marido, entende? Então, que amor é esse? Ou desde lá de trás sempre foi algo que você carregou assim, meu Deus, quase que
por dó, sabe? Tem mulher que é por dó, né? Entende? Então é só pra você, não precisa responder. É só pra você refletir que amor é esse. E aí quando você começar a cair as fichas pra você, meu Deus do céu, que amor é esse que eu sinto? Aí você vai, o Espírito Santo faz isso, tá? Eu tô aqui só pra ser canal, né? Porque eu sei que quem trabalha de verdade, tanto nas lives como nas terapias, em qualquer momento, nos aconselhamentos, é o Espírito Santo. Ele que faz a obra. Então, deixa ele fazer essa obra aí no teu coração. Tudo bem? Às vezes na hora dá um choque. E aí depois ele vem com o bálsamo dele, explicando ainda melhor para tua alma. Então, não é o casamento ou o teu relacionamento que vai definir quem você é. Uma das perguntas que eu sempre faço nos processos terapêuticos: quem é você sem esta pessoa do seu lado? Quem é você sem esse filho? Quem é você sem esse marido? Quem é você sem essa filha? Tá? Quem é você sem essa mãe, sem esse pai? Quem é você? Para você conseguir o quê? Se reconhecer na mulher de verdade que Deus fez para ser. A sua identidade em Deus, porque quando você reconhece quem é você no Senhor, é que vai definir como você vai se posicionar no seu casamento. É inevitável e é natural. O meu papel começou a ser redefinido quando eu comecei a entender quem eu sou de verdade. E quando o nosso papel é redefinido, gente, o fruto é extraordinário. Olha, a Thelma está compartilhando. Eu sinto que estou muito sobrecarregada. Thelma, você com certeza está cumprindo ou fazendo papéis que não são seus. Às vezes, Thelma, a gente precisa colocar na ponta do lápis, pegar um papel, uma caneta e escrever tudo o que nós estamos sentindo, tudo que a gente acha que é sobrecarga. Não é que a gente acha porque é hipótese, não, que é o que a gente sente, tá? E aí você começa a colocar na ponta do lápis e aí observa quem deveria, na verdade, assumir aquele probleminha que é você quem está carregando. Tem um livro que eu sempre receito para todas: O Poder da Autorresponsabilidade. Por quê? Porque através da autorresponsabilidade eu começo a reconhecer o que é responsabilidade minha como mulher, como mãe, como esposa, como amiga. Você sabe, até como terapeuta, eu tenho que reconhecer qual é o meu papel como terapeuta. Eu tenho que me posicionar. Entende? Então, eu tenho que me reconhecer. Você tem que se reconhecer também como canal de bênção. Nós somos canais de bênção. Certo? Mas nós não precisamos ficar carregando a cruz que é do outro. Deus, Ele espera de nós o quê? Que a gente faça o que nós podemos e devemos fazer, e aquilo que a gente não consegue fazer, Ele faz. Agora, se eu vou lá e pego o fardinho do outro e começo a carregar, Jesus olha assim: o que você está fazendo, menina? Tá carregando o fardo do outro? Eu não falei pra você fazer isso. E agora? Ele não vai tirar o fardo das suas costas e devolver pro outro assim. Não, porque é muito provável que você vá lá e pegue de volta. Por quê? Porque nisso está envolvido vários sentimentos. Necessidade de aprovação, os vícios emocionais que a gente já falou nas outras lives. Eu vou voltar a falar dessas coisas, porque eu sei que eu preciso sempre voltar a falar, para ficar bem firme na nossa mente. Então, às vezes, o que está te movendo a ficar carregando os fardos dos outros é uma dor emocional que você carrega lá de trás, com uma necessidade, por exemplo, de aprovação.
Porque lá atrás, de repente, aí a gente tem, né, o trabalho terapêutico, né, cada uma é um caso, né, mas às vezes lá na sua infância você aprendeu, entre aspas, tá, te ensinaram que carregar o fardo do outro é, na verdade, honroso. E eu vejo que a mulher cristã, ela tem muito isso, né, de abraçar o mundo, né, com os braços, abraçar o mundo inteiro. Não, eu preciso socorrer, eu preciso. Gente, e aí as mulheres estão adoecendo. Isso é muito perigoso. Amém? Mas olha, Thelma, para confortar o teu coração, a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a te revelar, a te mostrar quais são os fardos que você está carregando, que não era para você carregar. Situações que você está colocando as tuas mãos, que na verdade o Senhor quer que você tire. E você sabe que existem situações aí que não era para você estar suportando. Não. Entende? Mas deixa que o próprio Senhor, ele vai te mostrando. Você só precisa se posicionar. E pedir para o Senhor te mostrar quem é você de verdade e qual é os fardos que é só para você. E aí você vai perceber que a sua mochila, ela não é tão pesada assim. Porque na presença do Senhor Jesus, os nossos fardos, eles vão ficando leves, cada vez mais leves. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Fala pra mim, compartilha aí comigo. Faz sentido? Aí eu pergunto pra você, eu separei aqui uma pergunta. Você tem amado? Esse daqui eu já falei, né? Se você tem amado por identidade ou por necessidade. Na verdade, a próxima pergunta tem a ver com o amor. E eu falei, né? A Thelma tá falando, faz sentido. Mas faz, né? Amém. Amém, Michele. Sim, né? Então, a próxima pergunta vai ser sobre amor. O que é o amor? O amor, na verdade, ele não é uma anulação. Então, lá em Efésios, né, Paulo escreveu a carta aos Efésios, e aí tem um trechinho que ele fala: antes, seguindo a verdade em amor. Paulo fala muito sobre o amor, principalmente o amor conjugal, né? É muito interessante que Paulo não foi casado e entendeu tão bem a respeito de amor, né? Olha só, a Rosiane estava fazendo caminhada. Tá certo, Rosiane, tem que fazer caminhada mesmo. Parabéns. Parabéns. Mas chegou na hora. Ainda dá para pegar um pouquinho aqui, né? Como dizem, né? Dá um beijinho na flor, né? Então, olha só. O amor, segundo Paulo, o amor ele deve ser algo, né, incondicional, deve ser algo realmente de corpo e alma. Certo? Que o amor ele é paciente, né? Então ele dá lá toda a receitinha. E ele também fala que nós devemos usar da verdade no amor. Esse pedacinho é tão primordial. Uma das primeiras coisas que o meu esposo falou, mesmo ferido, ele estava muito ferido, muito machucado na época, estava afastado dos caminhos do Senhor, mas algo muito forte, sempre com temor a Deus, graças a Deus, porque foi ele que me ganhou para Jesus, né? Deus falou ao coração dele, né? Porque ele não precisava se preocupar, porque eu não tinha aceitado a Jesus ainda, então era o jugo desigual. A gente não aconselha ninguém a isso, tá, gente? Mas nós temos o nosso testemunho, né? Então, assim, Deus teve muita misericórdia e nos sustentou até aqui, né? E deu certo, né? Deu certo. Podia ter dado errado se a gente desistisse, mas uma coisa assim que meu esposo falou que mexeu muito comigo. A primeira coisa que ele perguntou, se eu realmente acreditava que o Senhor era o dono da minha vida, né? E isso eu tinha muito forte em mim, mesmo em outra religião, né? Acreditando em reencarnação, né? Acreditando em um monte de outras coisas, eu sempre carreguei esse temor a Deus.
né? Deus estava me preparando, né, para eu chegar onde eu tô hoje, e só Deus sabe, né, onde Ele quer me levar. E aí ele primeiro fez essa pergunta, e a segunda pergunta, que na verdade não foi uma pergunta, mas foi um tratado, né, que nós fizemos entre nós dois, de falarmos a verdade um para o outro. Então, assim, custe o que custar. Então eu vinha de um relacionamento muito sofrido, eu estava em muita depressão, eu vivia em depressão, né? E aí quando eu o conheci, né, até quando o Senhor me resgatou, né, eu ainda brinquei e falei para ele, olha, eu vou ser curada de tudo isso, e eu te escolhi na dor, mas na bênção, na alegria, a gente vai continuar junto, e sempre falando a verdade. Custasse o que custasse, custe o que custar. Porque um relacionamento verdadeiro, ele só se sustenta quando ele é baseado na verdade. Então eu já tive meus altos e baixos, ele também, e em todo momento, chegava no final do dia, também é bíblico, né? Não deixa ir para o dia seguinte, não deixa o sol nascer, né, diante de uma dúvida, de um problema, não. Não deixe esse bichinho da dúvida, sabe, da tristeza, da amargura ficar aí corroendo o teu coração. É preciso resolver antes. Tudo bem. Eu sei que tem muitos relacionamentos que às vezes o marido não tem esse conhecimento, não tem essa maturidade espiritual, emocional, e aí você vai se abrir, você vai falar a verdade, e aí parece que você fez besteira, né? Aí você se aborrece, aí vocês acabam brigando, porque ele não tem. Mas o Espírito Santo, ele sempre nos dá a medida certa, a maneira de como falar, né, como conversar, isso é sabedoria. E isso a gente tem que pedir para Deus, e Ele dá. E Ele dá de maneira, como diz na palavra, deliberadamente, que significa com vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos sábios. E aí você só tem que pedir. E aí você pede para ele essa sabedoria para poder usar o quê? A verdade no relacionamento. Então você não tá legal, olha, meu amor, eu não tô bem hoje. E aí às vezes, né, ele também não tá. E aí tem que usar da verdade com sabedoria, respeito e amor. Gente, foi como eu falei no videozinho convidando, né, para live. Não tem como viver um relacionamento extraordinário se não houver maturidade emocional. E aí a mulherada me pergunta, né? Todo mundo tem que fazer terapia? Olha, a terapia para alguns, ela é emergencial. Precisa mesmo. E para tantos outros, ela é uma prevenção. Porque você fica firme, fica alicerçada. Então, eu faço terapia. Eu tenho a minha psicóloga, que me ajuda, que me acompanha, e eu falo para ela, olha, a doutora Sandra maravilhosa, porque ela me ajuda como profissional, ela me ajuda nos meus desafios como mulher, né, como mãe, como esposa, para quê? Para eu me permanecer firme, curada, para estar aqui, falar de coração, sabe, sem peso, sem aquela amargura, né? Para eu conseguir passar para vocês aquilo que o Senhor quer transformar na sua vida. Curadas para curar, não é assim? Né? Que a gente aprende, é assim mesmo. Então, a terapia, ela também serve de prevenção, tá? E aí, num relacionamento baseado na verdade, com maturidade emocional, a mulher, ela não vai confundir submissão com anulação. Então antes eu achava que eu estava fazendo certo. Não, a mulher tem que ser submissa. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava me anulando para ser submissa ao meu marido. Aparentemente estava tudo ok. Parecia que estava tudo bem. Eu, na verdade, estava enganando a mim mesma. Eu estava sofrendo. Porque eu estava anulando quem eu sou de verdade. Eu estava me trancando numa caverna
porque o meu esposo, né, dirigindo igreja, né, pastor da igreja. Então, o meu esposo, ele tem que se destacar, eu não. Tá, mas não é uma questão de quem se destaca. É uma questão de caminhar juntos. Então, muitas vezes eu me sentia sozinha na minha caminhada. Ele também se sentia sozinho na caminhada dele, porque ele precisava de uma mulher ali forte, decidida, com identidade alicerçada, e eu não estava. E aí a gente não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Hoje meu esposo é terapeuta, eu sou terapeuta, entendeu? Né? Nós temos um conhecimento que nos ajuda diariamente. Nós temos um acompanhamento terapêutico que nos ajuda. Nós temos um acompanhamento espiritual, nós temos um pastor que nos ajuda, entendeu? Temos uma igreja a qual nós fazemos parte do corpo. Então, é um pacote de coisas que nos ajudam, tá? É um pacote. A gente precisa desse pacote todo, porque senão não vai. Naquela época, nós tínhamos pastor, tudo, era uma excelente igreja, não estou falando mal do ministério, não era isso. Mas eu não estava alicerçada na minha identidade e ele também não. Então a gente sofria bastante mesmo. E aí o que acontecia? Eu confundia submissão com... achava que estava amando, né? Não, eu amo. Só que eu estava me anulando o meu potencial, anulando as ferramentas que Deus me deu. Eu não fazia um centésimo do que eu faço hoje na obra de Deus, sabe? Parecia que eu fazia, porque eu procurava fazer, e eu procurava fazer para agradar os outros, buscando a validação, sem perceber. Quando que a gente percebe que a gente está fazendo isso? Pensa aí. Quando que a gente percebe que está fazendo as coisas para receber a aprovação do outro? Não é se a outra pessoa falar, você está fazendo para agradar o outro. Não é quando a outra pessoa nos mostra. A gente percebe. Quando que a gente percebe? Tem um negocinho que acontece. Sabe quando que a gente percebe? Quando a gente se aborrece. Toda vez que você se aborrece com alguém, presta atenção, toda vez que você faz algo para alguém e você se aborrece com essa pessoa porque ela não te agradeceu, porque ela não te valorizou, tá? Presta atenção. Se você não estava fazendo aquilo para ela, por ela, entendeu? Tá? Quando a outra... Tudo bem, gente, é claro que a ingratidão machuca. Não tô falando que não machuca. Existe a ingratidão, sim. Ela machuca, vai no nosso coraçãozinho, na nossa carne, né? E machuca. Só que, se eu me aborreço com essa pessoa, que é o que acontece muito nas igrejas, né? Às vezes a pessoa se aborrece com alguém lá da igreja, é muito comum. Mas por quê? Ela estava fazendo, provavelmente esperando que aquela pessoa reconhecesse. Esquece! É ser humano, falho e pecador também, igual nós. Ela vai decepcionar. Ela vai te aborrecer. É fato. E tá tudo bem. Não é que assim, né? Pode me bater. Jesus falou, né? Se te bater num lado de uma face, dentro o outro. Pra ela bater e tal. É duro, né? Mas é isso que ele falou. A gente entende por que ele falou isso. Mas precisamos impor limites e tal, né? Colocar ali os nossos parâmetros, né? E entender que, na verdade, nós não estamos ali para agradar as pessoas, mas para fazer a vontade de Deus. Então, quando eu arrumo a minha casa, lavo a louça, cuido da casa, às vezes se eu sou um pouco relapsa, um pouco negligente, eu não me sinto falhando com o meu marido, nem com a minha filha, eu me sinto falhando com Deus mesmo, que foi Ele que me deu. Ele me emprestou. Me emprestou essa casa, me emprestou essas coisas, e, meu Deus, eu preciso cuidar. Que não é meu, é do Senhor. Quem usufrui? A família. Quem vem aqui, as visitas,
né? Os parentes, o marido, os filhos, né? Eles usufruem. Mas eu me sinto o quê? Fazendo o que deve ser feito. E é impressionante. Quanto mais a gente faz como quem faz para o Senhor, mais as pessoas percebem um brilho diferente na nossa vida. Se você ainda não percebeu isso em você, se você ainda não experimentou isso, experimente. Experimente. E você vai ver grandes coisas acontecendo. Glória a Deus. Então, muitas mulheres, por falta de entender o que é o amor de verdade, elas acabam amando, tolerando o desrespeito. Quer dizer, elas não impõem um limite. Elas não... veja bem, você vive o que você tolera. Você está vivendo essa situação porque você está tolerando essa situação. É o não se conformar com as coisas desse mundo. Entendeu? E a mulher, por falta da identidade alicerçada, por não entender o que é o amor de verdade, ela confunde paz com evitar conflitos. E aí isso também depende do perfil. Tem perfis de mulheres que às vezes elas evitam o conflito para não brigar, às vezes elas evitam o conflito para dar o bote depois. Vai ver só. Não vou falar nada agora. Não vou falar nada. Mas na primeira oportunidade eu... Entendeu? É uma paz meio esquisita. Não é bem paz que está acontecendo. Então entenda, o amor verdadeiro ele não vai anular. O amor saudável, ele precisa da verdade, tem que falar a verdade. E um relacionamento extraordinário não é aquele que evita os conflitos. Às vezes precisa de uma conversa um pouco mais pesadinha, mas para resolver. Se você conseguir não gritar, não se perder as estribeiras e conversar como quem quer tomar uma decisão, resolver uma questão com maturidade, com segurança, com seriedade, tá? Sem ficar toda abalada, toda estressada. Não, olha, a gente precisa resolver uma situação. Às vezes a pessoa vai até estranhar. Precisamos resolver uma situação. E aí a outra pessoa às vezes ainda não tá nesse equilíbrio, né? E aí a outra pessoa grita, se desespera, fica nervosa. Calma, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Entende? Então, falar a verdade. Onde existe verdade, existe relacionamento saudável, tá? Aí a perguntinha, né? A Thelma falou, eu fico estressada. Se vem o estresse, e às vezes dá até crise de ansiedade, tá? Tem mulheres que às vezes na hora de resolver algo, né, uma decisão importante a ser tomada, vem até crise de ansiedade. Por quê? Que seria isso, né? Às vezes dor no peito, dor de cabeça, falta de ar, passa mal, a pressão sobe, ai meu Deus, parece que eu vou morrer. Não vai. Mas o corpo está gritando que o corpo está falando que a alma está gritando. Por isso que nós somos corpo, alma e espírito. Aquela que tem domínio próprio, ela... Opa, não, deixa eu respirar. Às vezes eu tenho coisas importantes para se resolver e aí meu esposo vê que eu não tô, né, não tô bem, que eu, né, tô um pouco meia nervosa. A gente se estressa também, viu, Thelma? O terapeuta também se estressa às vezes. E aí, não, calma aí, meu amor, deixa eu sentar, deixa eu respirar, porque às vezes é muita atividade, a gente estuda muito e é trabalho, que nem agora ele tá desenvolvendo, né, o nosso site e tal, e aquela coisa, aquela loucura, e às vezes a gente fica cansado, né, não, agora eu vou respirar, eu até ensino a respiração, vou respirar fundo, deixa eu relaxar um pouquinho. Às vezes eu tô fazendo almoço, eu que faço almoço em casa, né, a minha filha me ajuda depois a arrumar as coisas, não sei o que, lavar louça, essas coisas. E aí, às vezes, ela chega... mãe, tá meio atrasado, né? Às vezes atrasa o almoço, sabe? E aí, calma, relaxa. Relaxa, vai fazer outras coisas que eu tô respirando.
Entende? A gente tem o quê? Que saber dos nossos limites. Né? A Regina falou, verdade, estou passando por essas crises de ansiedade. Se chegou nesse ponto, é porque você foi engolindo sapos. Né? Ao passo que se lá atrás já tivesse o quê? E vindo resolvendo, buscando a ajuda necessária que fosse. Às vezes a questão ela fica tão desconfortável que o corpo adoece, aí precisa ir no médico, tá? Às vezes você precisa, tua questão é ir no médico, fazer um exame, ver como é que tá a sua vitamina B12, né? Sua vitamina D, né? Então às vezes é isso, entende? Tá? Tem mais gente chegando aí, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E aí a Thelma falou, eu vou acumulando e aí eu acabo explodindo. Pois é, eu também era assim, explodia que só Jesus na minha vida. E se eu não tomar cuidado, como nós pregamos e ensinamos, o velho homem a gente não mata. O velho homem não morre não, tá? O velho homem, a velha mulher, não morre. Nós simplesmente deixamos ela lá no cantinho, fica aí quieta, dorme. Ela está dormindo. Basta uma brechinha para essa velha mulher despertar. Então, é o domínio próprio. A gente vai aprendendo com o Senhor o domínio próprio. E aí, olha, a Angelita ensinou a respirar. Aí você vai e respira. Você precisa de momentos que você tem que parar simplesmente para respirar. Só isso. Já te ajuda. Não vai resolver as questões, as raízes emocionais. Porque se está vindo crise de ansiedade, se está vindo falta de ar, se está vindo, né, esses momentos de explosão, existem raízes profundas. Ó, o caso da Regina já é diferente. Ela falou assim, no meu caso, eu só estou acumulando e não consigo explodir e nem falar. Então, tem momentos que a gente precisa falar. Não tem com quem falar, tá tendo dificuldade de encontrar uma pessoa de confiança, alguém que não vai sair espalhando por aí teus momentos de desabafo. Escreva. Ah, mas eu não posso escrever, que senão alguém vai ler. Escreva, depois rasga, joga fora, mas escreva. Você precisa extravasar de alguma maneira. Tá? Você precisa extravasar de alguma maneira. Ok? O que não pode é implodir. Ou que nem no caso, acaba explodindo e com certeza essa explosão vai ser no pior momento. Não vai ser no momento em que você vai conseguir receber, né, receber ali a graça de Deus naquele momento. Quer dizer, não é que tem explosão que a gente... que é abençoada, não. Até a própria palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Deus sabe que a gente se ira em determinadas situações. Tá? Esse negócio de escrever, Regina, não sei, vocês devem lembrar. Eu sou da época, eu tenho 47, eu sou da época das agendas. Nós escrevíamos muito em agenda. Ai, hoje eu fui para a escola, ganhei uma bala da minha amiga. E botava o pacote de bala lá. O que era isso, gente? O que era isso que a gente fazia? Era um exercício terapêutico. Ah, mas nós também não precisamos de terapia ao longo dos anos? A gente perdeu também esse hábito de extravasar, de escrever, de botar para fora. Né? Mas as meninas todas faziam isso e era bem gostoso. Por quê? Porque é uma ferramenta terapêutica, ok? As agendinhas eram ferramentas terapêuticas, é o diário. Mas é aquilo que eu falei, se tiver gente ao redor que você não queira que leia, que você acha perigoso, que não tem, né, como preservar essa tua intimidade, então escreve, joga fora. Mas você precisa extravasar. De preferência ter um momento terapêutico, né? Alguém de confiança, para você poder desabafar mesmo. E aí,
Vou tentar aqui correr, tá? Porque a gente já tá tarde já. Eu falei na live passada sobre discernimento, né? E aí hoje eu queria falar um pouco sobre esse discernimento no casamento, que eu prometi que eu ia falar, né? Lá em Provérbios 4, versículo 7, fala que a sabedoria é a coisa principal, é a primeira coisa. E aí ele fala, adquire, pois, a sabedoria, que foi o que eu falei, né? A Michele falou, eu escrevo tudo, me faz muito bem e gosto de ler depois, vejo as mudanças, as respostas. É isso, Michele. Então a Michele, ela já está praticando, né, essa atividade terapêutica. Isso é terapia também, tá? E ler depois que você escreveu. Eu guardo, né, porque, né, eu consigo escrever e deixar lá nos meus caderninhos. E aí depois eu leio. Quando eu leio, meu Deus, olha só como é que eu estava. E eu coloco a data, neste dia, o que aconteceu nesse dia? E aí eu leio. Gente, como isso ajuda. Outra ferramenta legal é quando você tem uma questão muito importante para resolver e você quer algumas respostas. Tá? Pode ser abrir uma empresa, pode ser resolver um problema na família, no casamento, com um filho, não importa. O desafio que for. Aí você coloca lá em cima, preciso resolver esta questão. Aí essa situação. Aí você coloca lá, você vai fazer 30 perguntas a respeito dessa situação. Aí você vai escrever lá, número 1. O que eu preciso fazer para resolver essa situação? Número 2. Com quem eu preciso conversar para resolver essa situação? Sempre repita isso por escrito. Aí, número 3. Onde eu preciso ir para resolver essa situação? Sai caçando pergunta. Começa a fazer um monte de pergunta. Pelo menos 30. Parece que é muito, né? Mas não é, não. Quando você parar para escrever as perguntas, você vai perceber que não é tão difícil. Faz 30. Fecha o caderno. Não responde. Só pergunta. Não responde. Fecha o caderninho. Você pode fazer um ato de fé. Pegar esse caderninho, colocar em oração por 3 dias. Ah, por que 3 dias? O que é? É simpatia? Não é nada disso. É que a ciência descobriu que o nosso cérebro, ele consegue refletir melhor em 3 dias. Meu Deus. Né? E agora, né? Nós somos seres triunos, né? Por quê? Eles descobriram isso, que a gente funciona muito bem 3 dias depois. Essa coisa dos 3 dias chega a ser bíblico, né? E aí você tenta ali não responder. Você fecha o caderno, ora, Senhor, me ajuda a responder essas perguntas aqui. Eu sei que é o Senhor que vai me liberar as respostas. 3 dias depois, você abre o caderno e começa a responder. E você vai ver que é o próprio Senhor que vai te trazer na tua mente, dentro de tudo que Ele já te ensinou, essas respostas para aquela solução. E a resposta está em você, então, e o Espírito Santo? Não. A resposta quem nos traz é o Senhor, através de nós mesmos. Amém? Eu estou aqui, como eu falei, como canal de bênção. Eu estou aqui como uma facilitadora, onde eu vou te ajudar também a buscar essas respostas. Mas eu tenho convicção de que é o Senhor quem vai trazer ao teu coração. Então, o discernimento no casamento, ele começa com um pedido de sabedoria. E discernir é saber o quê? É saber o que conversar, como eu já falei. É saber o que você tem que entregar para Deus. Os teus desafios você tem enfrentado e você tem às vezes ficado que nem a nossa irmã falou, né? A Thelma, né? Falou sobre sobrecarga. E aí eu tenho um filme extraordinário para vocês assistirem também, que é o Peregrino. Ele fala muito sobre isso, O Peregrino. Tá? Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo. Tem até desenho animado, O Peregrino. E ele fala sobre isso, sobre a sobrecarga. Tá? Fardos que não são nossos, de dores, né? De doenças da alma. O que a gente tem que entregar para Deus e o que a gente tem que resolver? Isso é discernir e ter sabedoria no casamento. O que precisa de limite?
Porque o outro, ele vem para o casamento, e nós também vamos para o casamento com os nossos vícios emocionais, com as nossas dores emocionais, com uma pancada de coisas. E aí, muitas vezes eu preciso o quê? Impor também alguns limites. E falar, olha, até aqui tá tudo bem, eu dou conta. Daqui em diante, dá um tempinho para eu discernir, para eu buscar como fazer. Discernimento também no casamento é saber o quê? O que é apenas um ruído, o que é algo que eu não entendi. Não é que a culpa é do outro. Não, peraí, mas será que eu entendi o que ele está falando? O que ele quer? Às vezes o meu esposo mesmo, ele fala algo e ele se expressa de uma maneira que às vezes eu não entendo. E aí eu, na hora, quero ficar brava. O que você quis dizer com isso? Vocês sabem que tem situações assim. O que você quis dizer com isso? Aí ele fala de novo. Eu, tá, entendi agora. Às vezes é ruído no meu ouvido. Sou eu que não estou entendendo. Então, nem toda discussão eu preciso ganhar. Não existe isso. Eu tenho que ganhar. Se há necessidade de se ganhar nas discussões, minha amiga, pensa bem. Lembra, nós fazemos tudo como quem faz para o Senhor. E quem faz para o Senhor não tem o melhor, o mais, o que faz mais. Não. Porque é algo entre você e Deus. Entendeu? Perguntinha. Você tem reagido às situações ou você tem respondido com sabedoria? Pensa aí. Limites, eles, quando nós colocamos limites, não significa que a gente está sendo fria. No começo, as pessoas acham que a gente está sendo fria, tá? E na verdade, não. Na verdade, é para a gente também se proteger. É uma maneira de se proteger. Em Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tá? Então, que também significa que é pra gente tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque tudo que a gente pensa, já está na palavra, vai dirigir a nossa vida. Nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, reflita sobre o que você tem pensado e até profetizado a respeito de você. Uma mulher cristã, ela não foi chamada para suportar tudo ao seu redor. Olha a sobrecarga. Ó, a Thelma falou, eu tenho reagido. Eu reagi muito na minha vida. Muito. Era toma lá da cá. Toma lá da cá. E eu, quando ia ver, já tinha falado. Já tinha feito. Entendeu? E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? A responder, respirar, contar até 10. Pensar no que vai pensar, como diz a Joyce Meyer, né? Sabe a Joyce Meyer, a pregadora? Que já é uma senhorinha americana, pastora. Ela fala sobre isso. Pense no que você vai pensar. Aí depois você fala, e é bíblico. Que o nosso ouvido seja mais rápido do que a nossa boca. Escuta, absorve, pensa. Aí a pessoa às vezes fala, você não acha? E fica cutucando, né, gente? Não vou falar nada agora. Como assim? Deixa eu pensar no que você falou. Depois eu respondo. Aí você vai, se desconecta, sai do ambiente. É assim, gente. Não é molezinha não, mas também não é impossível. O Espírito Santo nos ajuda. O que seria esses limites? O que eles fazem na nossa vida? Primeiro, eles protegem a nossa identidade. Impor limites é para proteger quem é você de verdade. Porque senão daqui a pouco você se perde dentro de você mesma. Quem impõe limites evita o ressentimento. O ressentimento é o sentir de novo.
né? O ressentimento, ele envolve a frustração com a atitude do outro. Eu fico ressentida. Oh, meu Deus, como eu carregava isso, como doía, como era um negócio assim horroroso. Eu me sentia mal, porque no fundo, no meu subconsciente, eu sabia que não era eu, que não era para eu viver aquilo. E eu ficava entristecida, magoada, ressentida, muito mal. Por quê? Não impunha limites. Não impunha. Hoje é diferente. E impor limite fortalece o respeito. O outro se vê obrigado a te respeitar, porque você funciona até certo ponto, outras coisas você não quer, porque você entende que não está certo, porque você tem um parâmetro que é a Bíblia, tá? Não os seus próprios prazeres, não são os nossos próprios prazeres, os nossos próprios desejos que nos dirigem, mas é o Senhor. Isso dá mais convicção em nós, tá? Tem muita gente que não conhece o Senhor, que não conhece Bíblia, que não conhece, e são pessoas que se impõem de uma maneira incrível, né? Só que não é isso que vai salvar. Também não é nada disso, mesmo conhecendo palavra, sabendo impor limites, sendo muito sábia. Salomão, ele falou bem, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Quer dizer, ele alertou a gente de que não é nem pra gente se gabar disso, mas é pra gente viver uma vida melhor, né? Uma vida mais leve. Faz sentido o que eu tô falando? E aí, esses limites, o que faz? O que acontece? A gente não se desgasta. Eu começo a impor limites, eu não me desgasto. Hoje eu não me desgasto mais tanto, não. Fala aí de você também, se você tem experimentado o que é impor limites. Para preservar a sua identidade. E aí, quando eu imponho limites, eu fico mais leve. Tá vendo? A Rosiane falou, olha, faz todo sentido, sim. Eu me sinto mais leve. Tem muita coisa para melhorar em mim, né? Você vai perceber, você vai melhorando e você, meu Deus, ainda tem mais coisa, tem mais coisa, mais coisa. Deus está preservando a gente porque nós precisamos melhorar, buscar a perfeição. Mais uma pergunta poderosa. Onde você precisa estabelecer? Pensa. Onde você precisa estabelecer um limite para preservar a sua paz? Você sabe. O que é que está tentando tirar a tua paz? Já vou encerrar, tá? A transformação, para você começar a viver essa transformação de verdade, ela começa dentro de nós. Para com esse negócio de achar que Deus tem que mudar o outro. Esquece isso, tira isso da tua cabeça, do teu coração. Ele não vai mudar o outro para você mudar. Eu até anotei algo à parte aqui que Deus falou comigo, e eu já tinha feito o estudo, mas eu tive que anotar isso. A receita do que dá errado, você já sabe. Ou não sabe? E aí você fica fazendo do mesmo jeito, todo santo dia, esperando ter um resultado diferente no teu casamento, no teu relacionamento com teus filhos, com teus pais, com a tua igreja, com o povo, com todo mundo. Não. Tá na hora de você começar a mudar a estratégia, não tá? E aí essa estratégia tem que ser dirigida sabiamente pelo Espírito Santo. Eita! Em Romanos 12:2, que a gente sempre fala aqui, falei na live passada, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação, ela começa na nossa mente. A própria Joyce Meyer escreveu um livro, Campo de Batalha da Mente. É extraordinário. Leia. Para você entender o poder que tem essa transformação na nossa mente. Nenhum relacionamento muda se a mentalidade continua a mesma. O teu relacionamento não vai mudar se você continuar pensando desse jeito. Desse outro jeito. Porque agora você já está pensando diferente, eu creio.
que o Espírito Santo está aí te ajudando a pensar diferente. Não tem como a gente controlar o outro. Esquece. Não tem como controlar o outro. Mas nós podemos e temos a oportunidade e a autoridade para controlar aqui, ó, a capacidade de pensar no que a gente vai pensar, de renovar a nossa mente, buscar o conhecimento na palavra de Deus. O que você está fazendo aqui é buscar também conhecimento terapêutico, de acordo com a vontade do Senhor. Então, assim, entenda que o relacionamento perfeito, ele não existe, tá? Ai, Angelito e o Marcelo, é um casal maravilhoso. 2 terapeutas, deve ser lindo, né, o casamento deles. Nós temos os nossos desafios. Não é perfeito, gente, mas melhoramos muito um com o outro, graças a Deus. Mas não existe relacionamento perfeito. Tanto eu como ele somos falhos. Tanto eu como ele, a gente aborrece às vezes um ao outro. E aí vem o exercício do amor, do perdão, da conversa, da verdade. Não é moleza não, mas é possível. Um relacionamento extraordinário, ele é sempre transformado de dentro para fora. E é sempre começa em mim. Sempre começa em mim. Repita isso para você aí, para que eu receba um renovo, para que eu receba um relacionamento extraordinário. A mudança vai começar em mim. Tem que começar em mim. Amém? E aí eu quero fazer uma última pergunta para você. O que em você precisa ser renovado? Antes que você cobre mudança no outro. O que você reconhece que você precisa mudar? Antes mesmo de você sequer observar o outro, nas falhas dele. Ele tem falhas? Tem, muitas. Mas quais são as suas que você precisa começar a focar e pedir para o Senhor te ajudar a restaurar, a tirar, a renovar, a transformar? Então, assim, uma mulher extraordinária, ela é aquela que ama com identidade, fala a verdade com maturidade, segurança, convicção, sabedoria, seriedade. Ela discerne antes de agir, quer dizer, ela conta até 10, ela respira, ela pensa, ela ora, ela faz o que deve ser feito. Ela estabelece limites com sabedoria. Com sabedoria. Ela busca a transformação interna. Essa é a mulher extraordinária. Ela busca a transformação nela. E sem mimimi, tá? E a mulher que sempre tem que mudar, é sempre eu. Gente, você quer transformação de vida? Não adianta ficar esperando que as outras pessoas mudem. Não. Começa por você. Não vai nessa onda de vitimismo, de sempre eu. Gente, Deus está te preservando porque Ele quer fazer o extraordinário na tua vida. Não deixa o inimigo tirar esse foco de você, não. Regaça tuas mangas, ó. Regaça as mangas e vai. E busca aquilo que o Espírito Santo já está te falando agora. Se você sente que você precisa reorganizar, não, Angelita, eu entendi, fez sentido, preciso reorganizar minha cabeça, meu coração, minha vida, minha alma. Aí você me chama no direct pra gente conversar sobre a terapia. Se o relacionamento, né, não tá legal, tá difícil, né, o teu esposo tá receptivo, tá aberto também a uma transformação, vocês dois entendem que é possível, meu esposo também pode atendê-lo. Entende? Eu atendo mulheres. E o meu esposo, ele pode atender esses esposos, sim, ele está preparado, ele está, né,
aberto a estar atendendo também. E ele atende homens, mulheres, né? Entende? E nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Quero orar por você agora, para a gente encerrar. Lembrando que você não está sozinha. Você não caminha sozinha. Primeiro, você tem Deus, tem o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos traz a consciência, o pecado e o juízo. Você tem o Senhor Jesus, que está sempre te livrando de muitas coisas, abrindo portas, abrindo as janelas dos céus. Amém? E você tem aqui, né, essa ajuda terapêutica à sua disposição. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade restauradora e transformadora. Pai, nós confiamos e acreditamos que é o Senhor quem leva, Senhor, essa palavra, essa live, tudo que foi dito aqui, para os corações a quem o Senhor quer alcançar. Senhor, que mulheres sejam impactadas por tudo isso que nós meditamos aqui nesta noite. E eu te peço em especial por essas mulheres que estiveram aqui ao vivo, aqui conosco, contribuindo, compartilhando suas experiências, Pai, meditando e entendendo que o Senhor é quem vai trazer a vida extraordinária que elas buscam. Nós sabemos, Pai, que esta vida cristã, da mulher cristã, não é uma vida simples, uma vida fácil, mas é uma vida cheia de desafios. Mas nós estamos aqui, Senhor, dispostas e disponíveis para receber de Ti o renovo dos céus, para receber do Senhor a sabedoria. Senhor, leva a sabedoria para cada uma destas mulheres em nome de Jesus. Leva a cura, Senhor. Muitas estão necessitando da cura no corpo mesmo. Senhor, coloca as tuas mãos, Jesus amado, as tuas mãos curativas sobre essa enfermidade, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sobre as emoções desta mulher. Ajude ela, Senhor, a encontrar o domínio próprio, a encontrar, Senhor, e viver esses frutos do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Pai, restaura o espírito das tuas filhas, para que elas possam, a partir de hoje, viver, Senhor, uma vida nova, Senhor, nos teus caminhos. Senhor, aquelas que estiverem afastadas, distantes de Ti, Senhor, elas estão com fome e sede do Senhor. Pai, se faça presente, Senhor, nesta noite, na vida de cada uma das tuas filhas. Eu creio, Senhor, que há poder no teu santo nome e que o Senhor honra, Senhor, a todo aquele que te busca, todo aquele, Senhor, que vai até o Senhor buscando esta água que o Senhor tem para matar a sede, Senhor, das tuas filhas, Senhor, e dos teus filhos também, Pai. Em nome de Jesus. Senhor amado, que seja uma semana extraordinária na tua presença, que esta mensagem desta noite fique gravada no coração das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Assim eu creio e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que chegou agora, depois assiste com calma essa live. Eu vou disponibilizar ela lá no YouTube, tá bom? Vou tentar colocar no Facebook. Às vezes a sua amiga não tem Instagram, só tem Facebook, tá bom? E aí eu vou colocar lá para ajudar vocês a compartilharem com mais mulheres. Amém? Muito obrigada a todas que participaram. As que estão chegando agora já estou encerrando, mas eu deixo para vocês o meu carinho, tá bom? E assiste aí, tá bom? Assiste daqui a pouco, né? Um beijo para você. Não dá nem vontade de ir embora, né? Um beijo para cada um de vocês e até a próxima live, se Deus disser que sim. Fiquem na paz do Senhor.